Enfim, a janela de transferência do futebol brasileiro acabou de fechar no dia 2 de setembro. E nesse vídeo eu vou trazer todas as contratações do ano de 2024, desde o início até agora, do seu clube, dos 20 clubes no Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos logo para o conteúdo. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar o sino de notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu vou trazer os detalhes de cada clube da Série A, todas as contratações de cada clube. Alguns clubes eu não consegui saber os valores de transferência de cada jogador. Peço desculpas aos torcedores aí do Atlético Goianiense, que foi um dos times que eu não consegui trazer os valores das transferências, mas na maioria dos times que eu vou trazer aqui, dos outros times, eu consegui valores e consegui detalhamento de negociação. Vão ter alguns times, então, alguns jogadores que não vão ter os valores por alguns motivos. O primeiro pode ser empréstimo, ou então por negociação que o jogador chegou no clube sem custo, certo? Então, o primeiro clube é o Atlético Goianiense. O time contratou 30 jogadores, o clube que veio da Série E, da série B, quer dizer, reformulou todo o seu elenco e trouxe 30 contratações no ano. Claro que tem jogador que já saiu, tem jogador que já foi embora, que já não está mais no time. Mas enfim, pegando de janeiro até aqui, setembro, dia 2 de setembro foi quando a janela fechou. Essas foram as contratações do clube de Goiás, o Atlético Goianiense. Agora vamos para o próximo clube, que é o Atlético do Paraná. Atlético Paranaense teve um custo de 76 milhões de reais em contratações, certo? Tem alguns jogadores que vão ficar mais caro caso atinja alguns objetivos firmado na hora da contratação. Alguns objetivos gols, o número de jogos e entre outras coisas. O jogador mais caro contratado pelo Atlético Goianiense tem aqui o nome de Matheus Gamarra, um zagueiro, 17 milhões de reais. Tem alguns jogadores do Atlético Paranaense que eu não consegui o valor da compra, mas aí o que eu consegui apurar foi isso: 76 milhões de reais investido do Atlético Goianiense. Se tiver algum torcedor do Atlético que esteja assistindo esse vídeo e que possa me dizer, ó, tal jogador custou X, não tá aí no vídeo, por favor, faça esse favor e me ajude aí. Porque esse conteúdo foi muito difícil de fazer. A pesquisa foi muito grande. O próximo clube é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, 103 milhões de reais gastou em contratações no ano de 2024. Contratou o meia Gustavo Scarpa, de 27 milhões de reais, que veio do futebol europeu. Trouxe também um zagueiro Ianco, 26 milhões. E essas duas foram as duas contratações mais caras do Atlético Mineiro. Fausto Vera veio do Corinthians. A última contratação, se eu não estou enganado, foi o Daverson, que veio do Cuiabá. E essa foi o valor apurado que eu trouxe aí de 103 milhões de reais. O próximo clube é o Bahia. O Bahia, que foi adquirido há pouco tempo pelo Grupo City, gastou 113 milhões de reais em contratações no ano de 2024. E o jogador em destaque foi o uruguaio Luciano Rodrigues. O Bahia investiu 65 milhões de reais, mas segundo a minha apuração, esse valor pode subir um pouco, pode chegar à casa dos 80 milhões, caso o jogador atinja alguns objetivos. Destaque também para o Caio Alexandre, custou 24 milhões, assim como o Jean Lucas, que veio do Santos, custou 24 milhões de reais. Everton Ribeiro veio do Flamengo, porém sem custo,
já estava em final de contrato. Próximo clube é o de maior destaque na janela, que foi o Botafogo. O Botafogo gastou a bagatela de 290 milhões de reais, segundo a minha apuração. Teve alguns jogadores que chegou já no final na janela do janela de transferência do ano. Chegou no Botafogo, mas não teve alguns valores anunciados, né, revelados. Foi o caso do Adrielson, zagueiro. Esse jogador eu não consegui apurar o valor que ele custou para o Botafogo. Lembrando que é um jogador que já jogou do Botafogo ano passado, foi para o Lyon da França, que é um clube que é adquirido, já é dono também, o John Textor é dono desse time, então tá ali dentro do grupo, né, de times do John Textor. Então não foi revelado o valor. Mas eu tenho dois jogadores para destacar aqui do Botafogo, que é o Thiago Almada, o jogador argentino, 20 anos, se eu não estou enganado, jogador que foi campeão da Copa do Mundo, estava no elenco da Argentina. Thiago Almada, 137 milhões, jogador mais caro já comprado por um clube brasileiro. Seguido também do Luiz Henrique, 107 milhões, 106 e um pouquinho milhões de reais. Outro jogador de destaque também foi recentemente contratado, convocado, melhor dizendo, pela seleção brasileira. Tem outros jogadores aqui também interessantes, como Savarino, como o John, goleiro que veio do Santos, está pegando muito. Gregory, que é um volante que veio dos Estados Unidos, está fazendo um bom ano no Botafogo. Próximo time agora é o time do Corinthians. Corinthians que investiu no ano 129 milhões de reais. Destaque para Memphis Depay, que fechou agora nos últimos minutos, né, da janela. Jogador que estava sem contrato, estava livre no mercado, saiu do Atlético de Madrid, chega sem custo, né, em compra, porém um salário astronômico, né, se eu não me engano, 3 milhões de reais. Destaque também para o Félix Torres, zagueiro, 26 milhões. Pedro Raul, 24 milhões. Mateuzinho, lateral direito, 26 milhões. José Martínez, um meia, se eu não me engano, é equatoriano, 10 milhões. Alex Santana, outro meia que veio do Atlético Paranaense, eu acho, 13 milhões. E para mim, o melhor jogador do Corinthians é o Rodrigo Garro, 35 milhões, meia argentino. Vamos agora para o Criciúma, outro time que subiu da Série B. Eu não consegui apurar valores das contratações do Criciúma. Peço desculpas aos torcedores. Se algum torcedor do Criciúma puder comentar aí os jogadores que chegou com algum custo de transferência, por favor, põe aí nos comentários, mas eu não achei. As fontes que eu busquei eu não consegui, mas está aí as contratações do Criciúma. Destaque para o Bolasie, um jogador africano com carreira na Premier League, uma das contratações mais inusitadas, né, do Campeonato Brasileiro, mas que está fazendo um bom ano no Criciúma, né? Tá um jogador que se adaptou bem ao futebol brasileiro, chegou e está jogando bola. O próximo time a ser a gente falar aqui sobre as contratações é o Cruzeiro. Cruzeiro que investiu 164 milhões de reais na janela, em todas as janelas do ano de 2024. Trouxe jogadores interessantes agora nessa segunda janela, como o Matheus Henrique, 36 milhões. Trouxe o Wallace também, volante, 36 milhões. Trouxe o Caio Jorge, atacante revelado no Santos, que estava na Juventus da Itália, 41 milhões, quase 42 milhões. E esses são os jogadores mais caros do Cruzeiro, né, que investiu 164 milhões no ano de 2024 em contratações, segundo a minha apuração. O próximo time é o Cuiabá. Cuiabá que investiu, pelo menos foi o que eu consegui buscar, 16 milhões. Lembrando, pessoal, que tem jogador
que o clube contratou lá em janeiro, por exemplo, e agora em setembro já não está mais no clube, certo? Lembrem disso, tem jogador que já não está mais no clube. Pode ter, Wagner, tá aí, tal jogador e tal, o jogador nem não, tá, não joga mais, ou então nunca viu o nome desse jogador. Tem jogador que a gente nem lembra que o time contratou, mas contratou no início, ou se destacou e foi vendido, ou não fez nada no clube e foi embora já. O clube mandou procurar o meio dele, procurar outro time para jogar. Se eu não me engano, o Luciano Gimenez, que custou 5 milhões ao Cuiabá, já foi vendido. O Cuiabá comprou esse jogador no início do ano. Se eu não me engano, ele já foi vendido. Eu posso estar enganado nessa negociação, nessa informação, mas eu tenho quase certeza. Certo? E destaque também para o Max. O Cuiabá pagou 5 milhões e 700 mil reais no jogador, certo? Então vamos para o próximo time agora, que é um time do Flamengo. Flamengo que gastou também a bagatela de 297 milhões de reais em contratações no ano de 2024. Nicolas Dela Cruz, 79 milhões. E Carlos Alcaraz, 110 milhões de reais, foram os jogadores mais caros aí do Flamengo nas contratações do ano de 2024. Tem também o jogador Matias Vinha, lateral esquerdo, que veio da Europa, quase 43 milhões de reais. Léo Ortiz, zagueiro, 37 milhões de reais. E o Carlinhos, que veio do Nova Iguaçu, time que foi vice-campeão. Os outros jogadores Alexandro, que é lateral esquerdo, e Michael, veio sem custo. E tem aqui também o Gonzalo Plata. Plata, é Plata. O equatoriano, se eu não estou enganado. Vamos agora para o próximo time, que é um time carioca também, que é o Fluminense. Fluminense investiu bem menos do que o Flamengo, do que o Botafogo, né? 66 milhões de reais. Destaque para o Terãs, o Fluminense pagou 14 milhões de reais. Kevin Serna, atacante, 109, desculpa, 9 milhões de reais, quase 10 milhões de reais. Gabriel Fuentes, 6 milhões de reais. Facundo Bernal, 20 milhões de reais. Pela minha apuração, essas foram as contratações do Fluminense e custou para o clube carioca 66 milhões de reais. Tem jogadores aqui que já nem tá mais no clube, caso de Douglas Costa, entre outros jogadores. Vamos agora para o próximo clube que está se destacando muito no Campeonato Brasileiro, vem se destacando há alguns anos, que é o time do Fortaleza. Fortaleza que fez um investimento de 55 milhões de reais, contratou jogadores interessantes, como o Emanuel Martinez, 10 milhões de reais. A volta do Moisés, jogador já teve passagem pelo Fortaleza, foi vendido no ano passado para o futebol mexicano, o Cruz Azul do México. Se eu não me engano, o Fortaleza vendeu por um valor superior a esse de 18 milhões. Está na casa dos 20, 25, 28 milhões, 20, alguma coisa, não lembro agora. Comprou um pouco mais barato, jogador que vem dando resultado já chegou jogando bola, fazendo gols. Muito bom jogador. Fortaleza tem um trabalho muito sólido, muito bem feito. Essa diretoria do Fortaleza trabalha muito bem. Eu fazendo esse vídeo, eu comecei a detectar e perceber as falhas, né? As incompetências de alguns times e a competência de algumas diretorias, né? A gente começa a ver o nível de contratação de alguns times que fez e não deu certo, outras que são mais modestas, menos badaladas e que deu muito certo. Exemplo, essas contratações do Fortaleza. Agora o Grêmio, segundo a minha apuração,
gastou 76 milhões de reais, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, mas em torno disso. Trouxe um jogador europeu, né? Depois de muitos anos, o futebol brasileiro vem trazendo muitos jogadores europeus nesse ano de 2024. Eu não lembro assim, nos anos anteriores, muitos jogadores europeus vindo para o Brasil, como esse ano de 2024. O Grêmio trouxe o Bright White, jogador que teve passagem pelo Barcelona. Estava agora no time espanhol, no Espanhol de Barcelona. O espanhol também é de Barcelona. Bright White, mas também trouxe alguns bons nomes, né? Matias Arezzo, 18 milhões. Trouxe também Pavon, Christian Pavon, atacante que estava no Atlético Mineiro, quase 20 milhões de reais. Esses valores, pessoal, são da cotação no momento que a negociação foi feita, certo? Porque a maioria dessas negociações são feitas, ou quase todas, são feitas em euro. Então, quando é revertido esse valor para real, na cotação do dia da negociação, os valores são esses, certo? Vamos lá para o próximo time, que é o Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre trouxe alguns jogadores também da Europa. Trouxe o Rafael Borré, atacante colombiano, 33 milhões de reais. Trouxe o argentino atacante Lucas Alário, também do futebol alemão, assim como o Borré. Trouxe um atacante brasileiro, Wesley, quase 11 milhões de reais. Trouxe o Bruno Tabata, jogador meia que já teve passagem pelo Palmeiras, quase 12 milhões de reais. E gastou 82 milhões de reais. Esse foi o valor que o Internacional gastou em todas as contratações no ano de 2024. Vamos agora para o Juventude. Juventude contratou 31 jogadores. Eu peço desculpas aos torcedores do Juventude. Eu não consegui apurar os valores das negociações feitas pelo Criciúma. Não consegui. Muito provável, tem jogadores aí que chegou que custou algum valor, seja de multa rescisória, de negociação, algum valor. Mas eu não consegui apurar, então eu peço desculpa a vocês, torcedor do Criciúma, do Juventude, desculpa. Mas esses são os jogadores que que o Juventude contratou no ano de 2024. O Juventude que subiu da Série A junto com o Vitória, o Atlético Goianiense, certo? Juventude, Atlético Goianiense, Vitória e Criciúma subiram do ano passado para esse ano para a Série A. Então é natural que façam uma reformulação no elenco. 31 jogadores contratados, são muitos jogadores. Nem todos vão dar certo, nem todos vão dar o resultado esperado. Vamos agora ao Palmeiras. Palmeiras que contratou alguns jogadores interessantes no ano, gastou 187 milhões de reais. Destaque para o Maurício Meia do Internacional. O Palmeiras pagou 62 milhões de reais nesse jogador. O Palmeiras também contratou um atacante, Bruno Rodrigues, que jogava no Cruzeiro, mas era do Tombense, estava emprestado ao Cruzeiro, pagou 24 milhões de reais, quase 25, mas o jogador infelizmente se machucou no início do ano e perdeu toda a temporada. Aníbal Moreno, um volante, também jogador sul-americano, não lembro agora qual a nacionalidade do jogador. O Palmeiras pagou 34 milhões, pouco mais de 34 milhões. Caio Paulista, lateral esquerdo, 20 milhões. E o último jogador que o Palmeiras contratou foi o Augustin Giai, 40 milhões de reais, lateral direito. Vamos para o próximo time, que é o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, todos que acompanham o futebol sabem a política do time do Red Bull Bragantino, que é contratar jogadores novos, de potencial, para que no futuro seja vendido, né? E o intuito do Red Bull, em todo o mundo, todos os times que o Red Bull tem pelo mundo, a política é essa, né? Então, o Red Bull Bragantino investiu 49 milhões de reais em contratações.
Destaque para John meia, 24 milhões. Sérgio Palácio, 19 milhões. E entre outros jogadores que chegou ao Red Bull Bragantino, mas eu não consegui apurar. Então, até onde eu consegui, o valor foi esse de 49 milhões. Red Bull Bragantino que vendeu Elinho aí nos últimos dias, né, de janela, um jogador que vinha se destacando muito bem, muitas participações em gols e foi vendido para o futebol mexicano. São Paulo investiu 51 milhões de reais. Destaque para o jogador Ferreirinha, que era do Grêmio, 22 milhões de reais. Damian Bobadilha, volante, muito bom jogador, chegou no São Paulo, vestiu a camisa e não sentiu o peso da camisa, está jogando muito bem no São Paulo. André Silva, atacante, custou 19 milhões ao São Paulo, veio do futebol português, jogava no, se eu não estou enganado, no Vitória de Guimarães. E tem aqui também um jogador europeu, mais um jogador europeu chegando no futebol brasileiro. É o jogador aqui, Jamal Lewis, jogador lateral esquerdo, se eu não estou enganado, que estava no Newcastle, um jogador irlandês. Chega por empréstimo com opção de compra. Essas são as contratações do São Paulo. E o São Paulo gastou 51 milhões de reais. Agora vamos para o Vasco da Gama. Vasco da Gama que esse ano trouxe alguns jogadores interessantes. 135 milhões de reais foram o custo do ano, né, em contratações do time do Vasco da Gama. O Vasco trouxe o Felipe Coutinho por empréstimo. Trouxe também o Maxine Rodrigues. É um jogador suíço, mais um jogador europeu. Jogador custou 12 milhões de reais. Trouxe o João Vitor, lateral direito, um zagueiro que estava no Benfica, jogador que foi revelado na base do Corinthians, custou 32 milhões de reais. Juan Esforza, meia, 35 milhões de reais. Cleiton Silva, atacante, 20 milhões de reais. Esses são os destaques do Vasco da Gama. Vamos agora para o último time, que é o Vitória. Vitória que contratou 29 jogadores, gastou 18 milhões de reais em contratações no ano de 2024. O time também subiu da Série B, time que precisou fazer reformulação no seu elenco, trouxe muitos jogadores, mas muitos jogadores já não estão mais no time. Caso de Luan, aquele ex-grêmio, já não está mais. Eric Castilho, Caio Dantas, inúmeros jogadores já não estão mais no time do Vitória. Temos aqui o jogador mais caro que foi adquirido pelo Vitória, foi Janderson, atacante do Botafogo, 5 milhões de reais. Tem o Daniel Júnior, meia, quase 3 milhões de reais. Tem o Leonardo, um volante, custou 3 milhões de reais. O Bruno Vini, o William Lepo, foram jogadores que custou algum valor ao Vitória e que ficou em 18 milhões de reais. Pessoal, eu vou deixar aqui um pedido para vocês se inscreverem no canal. Foi muito difícil fazer esse conteúdo. Foi uma pesquisa de quase um dia inteiro para trazer todos esses jogadores, todos os valores. Claro que tem valores aí que não estão aí porque eu não consegui apurar. Pesquisei, mas não consegui apurar, certo? Mas os valores que eu consegui apurar, as contratações que eu consegui apurar foram esses, certo? Eu peço que vocês se inscrevam no canal para fortalecer o trabalho e deixe o like no vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo.